Olá, pessoal! Então, estamos começando aqui mais uma aula de história do canal Historiza. Meu nome é Isabelle, sou professora e hoje a gente vai falar sobre o Egito Antigo. O Egito é uma civilização que ela desperta muita curiosidade na gente. Primeiro porque, em primeiríssimo lugar, porque existem uma série de vestígios arqueológicos que ainda estão lá no Egito Antigo, como pirâmides, múmias, inscrições, artefatos, a esfinge e tudo mais. Tudo isso faz com que o nosso imaginário fique muito poluído de o que foi essa civilização, por que construíram assim, como construíram as pirâmides, né, com tecnologias tão antigas, relativamente primitivas e tudo mais. E em segundo lugar, porque o cinema, os jogos eletrônicos, os documentários, as redes de TV, elas acabaram produzindo muito material a respeito dessas civilizações antigas. Então vocês vão encontrar lá em vários canais, em vários sites, muitos documentários falando sobre o Egito, falando sobre suas maravilhas. Queria só fazer um parênteses aqui sobre isso, que justamente por ser uma civilização que traz muita curiosidade para nós nos dias de hoje, existem muitos documentários que eles pecam, eles não cuidam muito de trabalhar as fontes históricas e contam histórias muito fantasiosas sobre o Egito. Então, nisso daí a gente tem que tomar um certo cuidado. Filmes também, né, jogos eletrônicos, e a gente acaba achando que realmente aquilo que está lá no filme tal era assim mesmo, que aconteceu assim mesmo, e a gente sempre tem que ser vigilante em relação à história. Bem, vamos começar então falando, como sempre, sobre a região onde se desenvolveu essa grande civilização antiga, que é o Egito. O Egito é um país africano, ainda nos dias de hoje, está aqui a delimitação territorial do Egito, né? No passado ela não tinha, obviamente, essas divisões aqui, porque não existia a África tal qual a gente conhece nos dias de hoje, né? Queria que vocês observassem essa imagem, ela é uma foto tirada de satélite, né? Então dá para ver bem aqui, ó, tudo que a gente vê assim de animais grandes, as florestas e, né, aquelas safaris que acontecem na África e tal, não é a África inteira, porque também a gente tem aquela ideia assim de que a África é um país, né? A África é um continente dividida em 52 países, então não dá para dizer assim, a África é isso, né? Começar isso daí já é um grande preconceito que a gente costuma ter, dizer, que país, que língua que se fala na África? Depende de qual país você está falando, né? Porque existe uma diversidade de povos, de nações, de costumes, de leis, de regimes políticos. Então, a África, ela é uma grande diversidade política, econômica, cultural, linguística, é muito diversa, né? É, Aqui na foto, vocês observam, então, o deserto do Saara, que também é conhecidíssimo como um dos maiores desertos de areia do mundo, talvez do mundo, talvez o maior do mundo, é, e, e o Egito ficando aqui meio que, quase que encerrado ali, né, meio que presinho ali entre o deserto do Saara, o Mar Mediterrâneo, que divide a África do continente europeu, e o Mar Vermelho, conhecidíssimo na história religiosa por conta de Moisés, que fez lá a suposta abertura do Mar Vermelho, para fugir com o seu povo, que estava cativo no Egito, para a Terra Santa, que é motivo para uma próxima aula. Né? Então, a civilização egípcia, ela se desenvolveu basicamente no entorno dessa linha verdinha que vocês estão vendo aqui, ó. Essa linha verdinha, ele é a representação ou é a imagem de satélite do segundo maior rio do mundo, que é o Rio Nilo. É um rio que teve uma importância histórica assim fundamental para a sociedade egípcia e para todas as outras populações que vieram depois dos próprios egípcios. É um rio que ele começa aqui no Lago Vitória, aqui embaixo, e ele vai desaguar no Mar Mediterrâneo depois de um conjunto de 14 cachoeiras.
né? Uma delas está aqui. Algum dia vocês vão lá visitar as cachoeiras do Rio Nilo, tiram um selfie lá para a professora e manda nas redes sociais para a gente acompanhar a viagem de vocês. Deve ser lindo. Vejam uma coisa interessante a respeito da origem do Rio Nilo aqui no Lago Vitória. É um filme que eu assisti há muito tempo atrás, mas é um filme que eu gostaria de indicar aqui para vocês, chama-se Nas Montanhas da Lua. É um filme que conta a história de uma expedição inglesa que veio para o Egito em busca da nascente do Rio Nilo, né? Então eles vão contando todas as dificuldades e tal, porque até o século XIX, até 1800 e alguma coisa, não se sabia de onde vinha o rio, né? Não existia esse entendimento. Isso, claro, para a geografia, para a geologia, para os estudos acadêmicos, vamos dizer assim, foi algo de grande magnitude, né? Muito valioso. Então, observem esse outro mapa aqui, que interessante. A gente vê que grande parte, se não todas, as cidades que se desenvolveram no Egito Antigo são cidades que estiveram, vamos dizer, bem próximos ao rio, né? Elas não foram cidades que cresceram muito longe do rio, elas cresceram pertinho aqui do rio. Durante bastante tempo, o Egito ele foi dividido entre Baixo e Alto Egito, com duas capitais, com dois governantes, e que depois de uma série de conflitos, confrontos ali entre os dois governantes, ela acabou sendo unificada. Então, observem aqui, a gente vê as coroas, né, que era usada a coroa branca do Alto Egito, a coroa vermelha do Baixo Egito, e depois quando houve a unificação para a formação do Império Egípcio, a junção das duas coroas, né, do Baixo e do Alto Egito. É importante vocês observarem a questão do Egito em comparação com a Mesopotâmia, por exemplo, que é uma aula que eu já dei aqui e eu gostaria que vocês assistissem para quem não assistiu. A Mesopotâmia, diferente do Egito, ela era um conjunto de cidades-estados. Não tinha uma pessoa que governava, né? Não tinha um faraó, não tinha um representante único. Cada cidade tinha seu representante e as cidades viviam em atrito. No Egito, tirando esse evento, esse confronto entre Alto e Baixo Egito, os egípcios eles viviam mais ou menos numa certa harmonia. Tinham outros povos invasores, tinham várias batalhas com os persas, com os hicsos, né, com outros povos que tentaram, os gregos também tentaram invadir ali, eles colocaram os seus exércitos. Porém, a história do Egito ela foi mais ou menos, relativamente durante um certo período, mais harmônica no sentido de ter um único governante. Esse governante ele era chamado de faraó, o representante ou a encarnação, melhor dizendo, a encarnação de Deus na Terra. Então eles acreditavam assim que quando um rei morria, ele ia para um panteão de deuses e lá ele acabava virando mais um deus. Essa aí, a anterior, são estátuas que ainda são encontradas lá no Egito, que eram feitas em homenagem, então, a esses faraós. Talvez o faraó mais conhecido de toda a história, porque virou almofada, virou cortina, edredom, tapete de banheiro e tal, é o Tutankhamon, né? Que foi essa aqui é uma máscara funerária do grande faraó Tutankhamon. Ela foi descoberta no século XIX. Daqui a pouco eu vou mostrar a múmia do Tutankhamon para vocês. Quem é meio sensível, saia da sala, não assista, pula essa parte do vídeo. Mas a múmia dele foi encontrada e foram feitos vários testes na múmia para saber a idade que ele tinha morrido, do que ele tinha morrido, né? E isso vai recompondo, vai recontando a história da civilização para nós, né? Vocês podem ver, quanto mais, vejam, é uma máscara feita em ouro, né? E essas pedrinhas em azul aqui que vocês estão vendo, ela é uma tirinha de uma pedrinha que é encontrada no Afeganistão, que é a lápis lazuli. Os jogadores de Minecraft sabem do que eu estou falando, porque o lápis lazuli é uma pedrinha que
o Minecraft ele recuperou, né? Então é uma pedra preciosa, até hoje ela é uma pedra muito bonita, ela é bem azulada realmente. E quanto mais ouro, e quanto mais pedras preciosas, e quanto maiores fossem as pirâmides, as estátuas e tal, mais poder aquele faraó ou aquele representante, aquele político da época, vamos dizer assim, ele poderia expor ao seu povo, né? Tem até algumas falas assim do Ramsés, que foi também um grande faraó. Ele diz assim: quanto maiores forem, nossa, tá difícil. Quanto maiores forem as nossas construções, mais o povo vai ver o meu poder, né? E mais ao estar satisfeito com o meu poder, mais entendimento ele vai ter de que eu realmente sou um Deus, né? Essa era mais ou menos a ideia que eles tinham. Muito bem. Uma coisa muito importante que veio lá do Egito para nós são a forma de fabricação do papel, né? Eles tinham um sistema de escrita também, assim como os mesopotâmicos, e eles escreviam nesse papel aqui, que era o chamado papiro, porque vem da planta papiro, que era uma planta que tinha bastante lá nas margens do rio Nilo, e eles tinham toda uma técnica de produção desse papiro. Então, eles cortavam assim o caule, né, da planta, tiravam as tirinhas, entrelaçavam as tirinhas, deixavam as tirinhas secando em cima de um peso de papel, um peso para aquele papel, e ela ficava uma folhinha na qual eles escreviam. Originalmente, como já falei para vocês sobre a escrita cuneiforme lá na Mesopotâmia, a escrita egípcia ela também tinha uma função administrativa, de fazer registros de produção agrícola, animais, trocas comerciais e tudo mais. Com o passar do tempo, a gente vai ter, mas tem poemas, tem o livro dos mortos, tem encantamentos, orações, tem até receitas, sabe, de como fazer determinados remédios e tal. Quer dizer, os egípcios realmente eles foram um povo muito, muito maravilhoso. Bem, voltando à questão do Rio Nilo, eu estava falando sobre o papiro e tal, uma coisa importante aqui, ó, esse pedacinho eu tirei de um livro didático, essa imagem, esse pedacinho aqui, é esse pedacinho aqui, o chamado delta do Rio Nilo, como eu comentei com vocês. Esse pedacinho aqui, ó, esse daqui, né? Então, olhando mais de perto, nessa representação didática, a gente pode ver assim que as pirâmides, por exemplo, as famosas pirâmides do Egito, elas estão aqui no Baixo Egito, próximo do delta, né? As mastabas, que são as primeiras formas de pirâmide que são construídas, que a gente vai ver na segunda parte desse vídeo, também estão aqui próximos. E ao longo de na extensão de todo o rio, a gente vai ter a construção dos grandes templos, palácios, né, lugares para demonstração da força e poder dos faraós, né? E eles controlavam um sem número também de colônias, o reino da Núbia aqui também, que é um reino bem importante, né? Eles tinham governadores que ficavam nas cidades para poder levar, como se fosse assim, levar todas as informações necessárias para que o faraó continuasse sendo então o mandatário oficial e mais importante de todo o Império Egípcio. Voltando à questão dos papiros, então, que eu falei para vocês da escrita, só para finalizar, ó, aqui, essa fonte, aqui, essa imagem, ela é um desses papiros com a escrita chamada escrita hieroglífica, ou o hieróglifo, que era a escrita sagrada. Observe, estamos falando de um período da civilização que escola não era para todo mundo. Então, só quem sabia ler, só quem sabia escrever eram as pessoas que tinham acesso, que tinham dinheiro para poder pagar os seus tutores, os seus professores. Então acabava que existiam pessoas especiais, né, que eram dotadas de uma certa
de uma certa importância diferente dentro da sociedade, que iam aprender a escrever os hieróglifos. E aqui, por fim, para finalizar essa primeira parte, aqui alguns do que seria assim. Essa não é uma imagem muito boa para a gente entender a escrita egípcia, porque dá a impressão que era só fazer essa tradução, a letrinha com o símbolozinho. Então, esqueçam aqui a letrinha e pensem só no símbolozinho. O símbolo, ele era ideográfico. O que significa isso? Que a imagem tinha uma ideia. A imagem em si, ela tinha uma ideia e dependendo do contexto onde ela estava, ela poderia representar isso ou aquilo, ela poderia significar isso ou aquilo, mais ou menos como a escrita ideográfica do cuneiforme lá na Mesopotâmia. Quem não assistiu, vai lá, assiste a aula sobre a escrita cuneiforme e depois volta aqui, tá bom? Não percam a parte 2 do Egito.